com o Diego Amorim. A gente segue no tema, né, Mi? Esse é o assunto. Traição na política. Qual que é aquela sua frase mesmo, Diego, que você sempre fala da política? Como é que é? Tem uma frase boa, assim, pra gente falar de política? Bom dia. Que não tem... Bom dia, Michele Nonato. Que não tem amigo na política, não é isso? Era exatamente, essa mesma. Não tem amigo não. E tem traição, né? Como é que repercutiu isso aí na capital federal, Diego? Pois é, Nonato, ontem eu passei o dia ouvindo deputados, senadores ligando, mandando mensagem. Eu queria colher o máximo de temperatura aí de deputados de várias ideologias, parlamentares de tudo quanto é canto do país, para entender como que o mundo político está vendo essa situação em que a Marta Suplicy, que já foi senadora, que já foi ministra do Lula, da Dilma, que já foi deputada federal, que já foi prefeita de São Paulo, que historicamente pertenceu ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas que estava como secretária de Relações Internacionais aí na gestão do Ricardo Nunes em São Paulo, e que aí ela deixa para ser vice de Boulos. Queria entender o que era isso. O que eu ouvi? Vamos lá. Primeiro, o Ricardo Nunes, ontem, ao dar essa entrevista aí anunciando essa saída da Marta Suplicy do governo dele, ele disse que não chamaria de traição, porque traição é uma palavra muito forte. Veja, isso é uma estratégia política. Se ele fala que é uma traição, ele está acusando o golpe. Ele está dizendo que a Marta ir para o Boulos vai fortalecer a candidatura do Boulos. Ele vai deixar, os marqueteiros dele, vão deixar para atacar a Marta Suplicy na campanha. Agora ele vai ter que encarar com naturalidade mesmo, senão ele acusa o golpe da saída da Marta Suplicy, que é um fato muito relevante para essa corrida pela Prefeitura de São Paulo. Segundo, que mais do que entender se é uma traição ou não, é entender que está sendo jogado um jogo muito pesado em São Paulo, Michele, Nonato e ouvinte. Por quê? Nós estamos falando da segunda eleição mais importante do país. Depois da eleição para presidente da República, para a eleição geral para presidente da República a cada 4 anos, essa é a eleição mais importante do país, a Prefeitura de São Paulo. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento maior do que boa parte dos estados brasileiros. É muito dinheiro que também está em jogo aí nesse montante do orçamento da Prefeitura de São Paulo. O PT do presidente Lula sabe da importância dessa eleição à Prefeitura de São Paulo para 2026, inclusive. E está incomodado com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi ministro de Jair Bolsonaro e é um presidenciável. Outra questão importante para a gente levar em conta. O Guilherme Boulos, sozinho, no PSOL, ele não teria tempo de televisão. O PSOL é um partido pequeno, que tem pouco tempo de televisão. Ao trazer a Marta Suplicy de volta para o PT, o que essa candidatura do Boulos quer muito, muito, muito é tempo de televisão. Hoje em dia ainda tem um peso, diminuiu muito com as redes sociais, com a internet, mas ainda tem um peso muito grande. Fala-se que esse acordo não é só para Marta ser vice do Boulos. O que eu ouvi ontem aqui é que tem, obviamente, coisas muito mais profundas que agora a gente não está conseguindo alcançar. Talvez tenha um acordo de entregar metade da prefeitura para o PT, caso o Boulos ganhe. Talvez a Marta vinha ao Senado em 2026, são 2 vagas. Talvez a Marta vinha ao governo de São Paulo, pelo PT também, na próxima eleição geral. Então, o jogo que está sendo jogado é muito pesado, repito, porque nós estamos falando de uma eleição muito importante. Eu vou trazer aqui para a gente concluir algumas coisas que eu ouvi de deputados e senadores. Eu pedi o chamado off, né, para que eles ficassem mais à vontade para comentar, que é quando eles não se identificam. Um ou outro disse que eu poderia dizer o nome deles, aí eu faço questão de dizer aqui. Um senador do PSD me disse o seguinte: isso é oportunismo e traição. Um deputado do União Brasil: isso se chama oportunismo, Diego, para não falar outro adjetivo. Eles estão se referindo à decisão da Marta Suplicy de sair do barco do Ricardo Nunes e ir para o barco do Guilherme Boulos, que é adversário do Ricardo Nunes. Um senador do União: não apenas pelo fato, mas por toda a bagagem do passado, transmite sinal de incoerência e oportunismo da Marta Suplicy. Um deputado do PL: eu defino esse caso como oportunismo. Então foi uma frase que eu ouvi muito ontem, oportunismo. Um outro deputado do União: surfistas do oportunismo. Aí alguns são do PL, opositores ao PT, muito opositores hoje, né? Disseram: isso é nojento, vai colocar o Boulos no gueto, numa aliança de conveniência, vai para lá, vai para cá, Marta Suplicy não tem causa e a população percebe isso. A base não vai acompanhar. É capaz dela tirar mais votos do que somar votos ao Guilherme Boulos. Eu ouvi de um senador do PL.
Um deputado do PL, traíra e óleo de peroba, tem DNA na Marta Suplicy. Esse foi mais agressivo. Um senador do Podemos, acho um horror essa atitude da Marta Suplicy. O Orlando Silva, que é deputado do PCdoB de São Paulo, disse que podia falar em on aqui. Ele disse o seguinte: não é traição. Traição seria a Marta seguir no MDB e apoiar o Boulos. Ela rompeu com o prefeito Nunes. Marta tem história vinculada ao campo progressista e não é uma estranha no ninho. Aliás, se estranha fosse, seria no ninho MDBista. Para ser vitorioso numa disputa dura como a de São Paulo, você precisa fazer alianças e, de preferência, deslocar blocos que já apoiaram ou apoiam o seu adversário. Essa é a opinião do Orlando Silva. Um ex-presidente de partido também me disse: não me parece se tratar de traição. Diria que o poder maior tem muita atração para determinados políticos, inclusive de políticos que não foram baixo clero, que é o caso da Marta Suplicy, e tiveram até papéis relevantes. E não é apenas o caso dela. Um outro ex-deputado, irmão, me disse o seguinte, me chamando de irmão: irmão, Lula é mestre, sejamos honestos, ele ressuscitou a Marta Suplicy e fortaleceu o Boulos como um aliado. Ao contrário de Bolsonaro, que morre de inveja dele, Lula é mestre na política, não deixa os seus para trás. Não percebi traição aí, essa é a minha opinião, também de um ex-deputado que não se identificou para mim. Enfim, você não pode falar a fonte, né? Mas opinião... esse irmão aí foi meio Ciro Gomes, hein? Não foi não. Não precisa revelar a fonte. Não foi não, esse ex-deputado lá da Paraíba. E teve um último que me disse o seguinte: essas coisas me dão vontade de rir. Na política, meu amigo, é tudo traição. E aí eu vou citar até uma frase do Paulão, nosso querido Paulão, Paulo Lima, da equipe da Nova Brasil, aí em São Paulo, que me disse o seguinte ontem também, quando eu mandei para ele o assunto dessa coluna de hoje. Ele disse: não há política sem traição. Essa frase também é excelente. A traição faz parte da política, né? Então, tem opinião aqui para todos os gostos que eu trouxe, de gente atacando a Marta, de gente falando em oportunismo, de gente dizendo que é assim mesmo, de gente elogiando a estratégia do PT em trazer a Marta de volta. Fato é que isso é um fato muito relevante para a corrida da Prefeitura de São Paulo e a gente vai ver as consequências ainda nos próximos meses, Nonato e Michele. Ontem, no Jornal Nova Brasil, a gente ouviu o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marco Antônio Carvalho, e ele chamava a atenção para um ponto que eu achei interessante, que talvez essa saída da Marta, talvez isolar um pouco mais o Ricardo Nunes como um candidato de extrema direita, porque ele já não tem o apoio do PSDB, que acho que vai apoiar a Tabata Amaral, e aí agora também sem essa... participação ali da Marta, né, que aproximava um pouco ele mais, pode isolar. Você acredita nisso, Diego? Você acha que essa pode ser uma tendência? Pode ser uma estratégia, mas aí do outro lado pode ser também a estratégia o seguinte: e ela só percebeu isso agora? Então ela ficou 3 anos num governo de extrema direita, né? Por que tá mudando de lado só agora? Aí vem aquela história do oportunismo, né? Vai ser uma guerra de narrativas interessante aí, mas eu diria, Michele, que, vamos ver, política eu há muitos anos eu não faço mais nenhuma projeção de bola de cristal na política, porque não tem como. A gente tem muita chance de errar quando faz isso. Mas, ao que tudo indica, pelo menos polarizou a eleição em São Paulo, né? Vamos ver como é que a Tabata, como é que o Kim, como é que a Marina Helena do Novo, como é que os outros candidatos vão reagir a tudo isso, porque de fato a Marta indo para o Boulos, a gente cria esses 2 polos que já estão colocados na política brasileira e há uma tendência forte de seguir com essa polarização até o fim. Vamos ver. É o que muitas vezes acaba sendo bom para os lados que estão ali nessa disputa, nessa polarização. O Diego, e o Lewandowski deve ser ministro da Justiça mesmo, né? Mudando um pouquinho de assunto. Pois é, Ricardo Lewandowski, hein? Que coisa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que conduziu, a nossa memória é muito curta, deixa eu lembrar, o Ricardo Lewandowski conduziu o processo de impeachment da Dilma Rousseff lá no Senado Federal. Ele foi o presidente daquela sessão que referendou o impeachment da Dilma em 2016 e que também foi ali feita uma série de acordos, né? A Dilma foi empichada, mas não perdeu os direitos políticos, o nosso ouvinte deve se lembrar. Ricardo Lewandowski tem um caminho, sim, com o Partido dos Trabalhadores, e agora ele aceitou esse convite, que deve ser oficializado ao longo desta quinta-feira. Um bastidor interessante também é que o Ricardo Capelli, secretário executivo, e que é do PSB, mesmo partido do Flávio Dino, né, que abriu esse espaço no Ministério da Justiça para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, fulo da vida, né? Ele não vai dizer isso publicamente, pelo menos por agora,
mas o Ricardo Capelli se sente um pouco injustiçado e com um pouquinho de sentimento de ingratidão aí, depois de tudo que ele fez como interventor aqui no Distrito Federal após o 8 de janeiro, todo o trabalho que veio sendo conduzido por ele à frente da Secretaria Executiva. Havia uma grande expectativa dele, do entorno dele, do PSB, de que ele fosse assumir esse ministério, e o Ricardo Lewandowski sendo confirmado é um balde de água fria. Aí vamos ver como é que o PSB reage também institucionalmente em relação a isso, Nonato. E essa relação, sabe, assim, minha cabeça fica muito confusa, assim, sabe, com essas relações de ministro da STF virando ministro, juiz que vira ministro, essa troca, assim, tudo bem que ele tá aposentado, em teoria, não, né, assim, a carreira dele no STF realmente foi encerrada, mas ainda assim eu acho uma mistura muito perigosa, sabe, muito confusa pra nossa cabeça. Eu concordo com você, Michele. Concordo com você. Não é a primeira vez que isso acontece, a gente tem outros casos, tem Nelson Jobim, tem um monte de gente aí nas últimas décadas que fizeram esse caminho, mas é porque é um grupo político que acabou de dizer que o Sérgio Moro não podia ser juiz e depois virar político, né? Que o procurador da Lava Jato... São casos diferentes, claro, cada caso aí é um caso. A gente está falando de executivo, não é de legislativo, mas há sim aí toda uma questão muito misturada, né, entre os poderes, e isso também me levanta a orelha, me deixa com a orelha em pé, Michele, concordo com você. Diego, obrigado, viu, querido? Até amanhã. Até amanhã, pessoal.